Ler ou não ler best-sellers? Eis a questão. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lau Pacheco e você está no Ânsia na Fala. E hoje eu estou gravando um vídeo em pé, gente. Estou me sentindo muito livre gravando um vídeo em pé. E por esse momento de liberdade eu estou usando uma blusa dos Minions e coloquei Minions de fundo porque hoje estou animada. Esse vídeo era pra ter saído ontem, não me xinguem, não me julguem, mas a internet estava muito lenta, então não foi possível. Espero que vocês compreendam. Bom, hoje eu tô aqui para falar de um assunto polêmico. Estou aqui para falar de um assunto polêmico. Ler ou não ler best-sellers? Bom, quem me acompanha no blog sabe que eu escrevi um texto mais pro começo do ano falando sobre essa questão dos best-sellers. Eles prestam, eles não prestam, eles são uma afronta para a literatura? Onde se encaixa esse tal de best-seller? Bom, então, por conta de algumas movimentações e alguns questionamentos que eu tive, resolvi deixar um pouco mais clara a minha posição e também discutir um pouco sobre isso com vocês. Como eu já disse naquele vídeo anterior que eu falei sobre a reforma aqui do canal, eu comentei que eu não lia best-seller até então, por conta da faculdade que eu fiz, que eu cursei letras, e a gente não tinha acesso, na verdade a gente tinha acesso, né, mas a gente não estudava esse tipo de livros que são produtos da indústria cultural, ou seja, eles já são escritos pensando aí na venda, no consumo, então tem todo um marketing que vai desde a capa até a divulgação, até as adaptações cinematográficas, e eles já têm meio que um objetivo ao serem escritos. Então, esse tipo de leitura não era muito comum na minha história enquanto leitora. Porém, já contei que quando eu comecei a dar aula, eu encontrei aí muitos alunos que liam essa literatura mais comercial, essa leitura, né, dos best-sellers, e eu me sentia meio que boiando quando os meus alunos vinham perguntar: e aí, professora, você leu Divergente? Nossa, professora, o que você acha de Jogos Vorazes? Nossa, professora, você conhece a Paula Pimenta? E aí eu ficava mais ou menos assim: tudo bem? Quem? Oi? Jogos o quê? Diferente? Ah, Divergente. Era mais ou menos assim que acontecia. E aí, uma aluna minha, que é até uma da que eu falei lá no primeiro vídeo, que foi a Michelle, beijo, Mi, me emprestou um livro, né, falou que gostava muito da Paula Pimenta e que queria que eu lesse, que eu tinha que ler e que não sei o que, e enfim, eu falei, vamos, então me dá um livro que eu vou ler. E como eu disse, eu tive uma surpresa no caso da Paula por ter gostado muito da leitura, da escrita dela, e achar que, apesar de não ter todo aquele trabalho que a gente fala elaborado, artístico, e ser uma leitura mais fácil, uma linguagem mais fácil, eu gostei muito, achei que os livros são bem construídos, as histórias são bem entrelaçadas, né, porque normalmente ela escreve série. E achei bem bacana e li várias outras coisas, inclusive hoje uma outra aluna, que é a Maria Gabriela, beijo Maria Gabriela, me emprestou o livro de crônicas da Paula, eu tô lendo e depois eu conto pra vocês, porque eu sou viciada em crônica, então vamos ver se eu gosto da Paula como cronista. Mas o fato é que a partir daí eu dei uma abertura na minha vida para ler leituras mais comerciais, e esse lado da minha estante estão com livros mais comerciais e misturado aqui com um pouco de literatura infanto-juvenil. Tá aparecendo? Tá? Eu tô aparecendo? Não sei. Enfim, isso aqui não existia na minha estante, entendeu? Não existia, não tinha. Aqui tá tudo bagunçado, tem até Friends aqui no meio. Mas eu comecei a ler. E sim, encontrei muitas coisas que eu falei, nossa, encontrei alguns livros aí que eram bem mal escritos e enfim, mas também encontrei algumas coisas legais, algumas coisas bacanas. E aí, quando um aluno meu me pergunta, porque eu também sou professora de literatura, além de ser professora de redação, então os alunos gostam muito de saber o que eu tô lendo, o que eu leio. E eu escrevi esse texto a princípio por conta de uma aula que eu dei no 9º ano do ensino fundamental, que a gente discutiu sobre best-sellers. E aí eu cheguei em casa e falei, vou escrever um texto sobre isso pra colocar aí a minha opinião. Então eu vou deixar o texto aqui, gostaria muito que vocês lessem, comentassem lá no site, desce o seu coraçãozinho lá no site, você pode clicar quando você gostar, ou se você não gostar, você comenta lá que não gostou.
Mas o que eu falo lá é o seguinte, eu acho que tudo depende do que você tá querendo com a leitura, entendeu? Eu não critico, até um tempo eu confesso que sim, eu criticava e eu não lia e eu tinha vergonha de ler um livro que era best-seller, entendeu? Eu tinha todo um... Mas depois de um tempo que eu comecei a ter esse contato, eu falei, bom, as coisas não são bem por aí, vamos colocar cada macaco no seu galho, vamos colocar cada coisa no seu lugar? Então a partir daí, eu escrevi no texto falando o seguinte, que depende do que você tá querendo com essa leitura. Você tá querendo passar o tempo? Você tá querendo ler um livro pra abstrair, pra descansar a cabeça e é isso? E pronto, só uma historinha? Sem problemas então, meu filho. Vai lá, compra o best-seller e se joga no best-seller. Porém, se você quer avançar, se você quer trazer literatura para uma outra perspectiva, esse tipo de livro, por mais que seja bem escrito e por mais que tenha histórias muito legais, ele tem, na minha opinião, uma certa limitação, né? Ele não vai conseguir ser tão profundo e tão... você tirar tanta coisa como um livro que tem um trabalho artístico mais elaborado, um cuidado com as palavras, uma reflexão sobre a vida. E é aí que entra a tertúlia literária, que já tá lá no site, ainda não tem nada lá, mas eu vou escrever explicando direitinho, mas eu já adianto pra vocês que a pegada da tertúlia literária é escolher esses livros que são mais clássicos, não é nem clássico a palavra, mas são livros com um trabalho artístico mais elaborado e que trazem uma reflexão profunda sobre a vida, sobre o nosso existir aqui nesse mundão. Então são livros que a gente lê e depois numa roda de leitura, né, num encontro que no nosso caso da tertúlia vai acontecer uma vez por mês. Eu tô com um grupo que é coordenado por uma colega minha que também é professora, que me chamou para participar. Então eu vou resenhar os livros que a gente trabalhar por lá. E aí a gente faz uma roda de experiências, pega coisas da vida, do cotidiano e traz para essa roda, relaciona com o livro em questão. E são livros escolhidos aí a dedo, que tem todo um rigor pra gente escolher. Eles podem, os meninos que estão com a gente, que são jovens, né, então primeiro, segundo, terceiro colegial, a gente mostra opções, mas a gente faz uma seleção específica. Então são livros aí que nesse caso não vai entrar um best-seller, porque nosso objetivo ali é um objetivo diferente, é trazer uma reflexão mais profunda, é fazer um paralelo com a vida. Não que você não vá conseguir fazer isso com best-seller, digamos que ele é mais superficial, ele é mais um lazer, não que o livro que é mais elaborado não possa trazer lazer, sim, ele pode. Só que se você tá querendo ter uma leitura para enriquecer o seu vocabulário, para te dar novas perspectivas da vida, é possível que você não encontre isso no best-seller. Não tô falando que é impossível, tá? Não tô falando isso que eu não tô ditando regra, que eu não sou ninguém pra ditar regras. Mas tô falando que... Nossa, tô falando muito, que eu tô nem respirando. Tô falando que vai ser um pouco, na maioria das vezes, limitados. E além disso, como é o caso... Peguei aqui de exemplo, tá? O Divergente, né? Vocês conhecem bastante. Eu tô com o Divergente e o Insurgente aqui. Nossa, olha que marcador lindo. Momento fazendo inveja. Olha. Não sei se tá focando. Não é a coisa mais linda. Enfim, eu peguei pra ler porque eu não era muito de leitura de distopia. Eu conhecia aí as distopias mais antigas, que tinham uma outra pegada, estilo Admirável Mundo Novo. Mas essas remontagens, essa bricolagem que foi feita depois, eu não conhecia. E aí os meus alunos ficaram falando que eu tinha que ler o bendito do Divergente, dos Jogos Vorazes. E eu falei, parece que eu não vou gostar desse negócio, mas como eu tava aberta a novas opções, eu resolvi comprar e li. Como eu falei, eu gostei da leitura. Foi uma leitura extremamente agradável e gostei dessa ideia. Mas assim, tenho consciência que é um livro que ele bebeu nessas fontes, né, desses trabalhos de distopia mais elaborados que foram feitos antes e transformou numa coisa mais acessível, mais fácil, um pouco mais clichê, então com um romancinho ali no meio pra ficar mais interessante a leitura, porque o best-seller tem isso, né? Ele tem que prender o leitor, ele tem que... Então a gente tem aí questões como preocupação com o número de páginas, olha só, o tamanho é o mesmo. Entendeu? Então a gente percebe que... Opa, tá de ponta cabeça. Vocês percebem que existe uma preocupação aí com esse tipo de coisa, que num livro que não tá tão preocupado com a venda e com... Ele não vai estar se ligando muito nessas coisas, entendeu? Mas
Os livros que eles têm essa pegada comercial, ele vai ter algumas preocupações que os outros livros que eu tô falando não vão ter. Então, sim, ele é mais superficial, mas eu li, eu gostei, sim, estou falando em rede nacional. Que eu gostei, foi uma leitura agradável, mas que eu tenho plena consciência que é uma leitura mais superficial, mais um lazer aí. Mas a questão é, por que não, né? Eu querer mesclar uma leitura, eu não posso? Só porque eu fiz letras, só porque eu sou professora de redação e literatura? Sim, eu posso. Eu posso ler, eu posso gostar. Porém, eu tenho a consciência de que esse livro é muito diferente, por exemplo, do Ponciá Vicêncio, que é o primeiro livro que a gente trabalhou já na tertúlia no mês passado, que traz toda uma reflexão e que vai gerar aí um outro resultado. Eu tenho plena consciência disso. Eu acho que essa é a consciência que cada leitor deve ter. O que você busca com a literatura? É apenas um prazer? É apenas uma coisa que seja fácil, que você consiga ler rápido, que seja uma história? É apenas isso? Então você realmente vai cair no best-seller. Mas se você quer avançar, se você quer uma reflexão maior, se você quer enriquecer o seu vocabulário, as suas construções sintáticas, a sua forma de ver o mundo, esses livros vão deixar um pouco a desejar. Então tudo vai do que você está querendo com esse tipo de leitura. Eu hoje mesclo as duas leituras. Eu gosto sim de saber o que está sendo produzido, o que está sendo lido pelos meus alunos. Eu me interesso, é uma área que eu acho que não dá pra gente simplesmente ignorar. E o que me irrita são os cults que vão falar: Ai não, nossa, que horror, você tá fazendo isso? Tá lendo esse tipo de livro? Isso me irrita. Eu acho que não. A gente tem que saber colocar cada macaco no seu galho e saber analisar. Então, gente, parou de gravar no final do meu raciocínio. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que tudo depende do que você quer com a sua leitura. Que tipo de leitor você quer ser, o que você espera da literatura. Isso vai influenciar que tipo de livro você vai escolher e que efeito ele vai produzir aí na sua vida, nas suas reflexões e no seu modo de pensar. Certo? Bom, gente, então é isso. O que importa que vocês saibam é que aqui no Oceana Fala eu quero falar de diversos tipos de livros e sempre, lembrando, sempre, sem preconceito. É isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Desculpa gravar o vídeo assim, mas é que, enfim, já mudou a luz, já mudou tudo. Falei, então vou fazer tudo diferente. Beijo, até semana que vem. Tchau!